Oi, gente, tudo bom? Eu sou Maíra, eu sou monitora da disciplina de bioética e hoje a gente vai falar um pouquinho sobre cuidados paliativos e ortotanásia. Então, afinal, o que são cuidados paliativos? Eles são ações e serviços de saúde que visam o alívio da dor, do sofrimento e de outros sintomas em pessoas que enfrentam doenças ou outras condições de saúde que ameaçam ou limitam a continuidade da vida. E essa é uma descrição feita pela Política Nacional de Cuidados Paliativos, que ela é bem recente, é agora de maio de 2024. Além disso, é importante a gente ressaltar que essas ações e serviços, elas abrangem tanto a pessoa que está sendo cuidada, né, que está recebendo esse cuidado, quanto seus familiares e cuidadores. Eu coloquei aqui alguns princípios da PNCP, no total são 12, mas eu coloquei 4 para a gente ter um pouquinho de familiaridade, né, um maior contato com esses princípios. Então, como primeiro princípio, a gente tem a valorização da vida e a consideração da morte como um processo natural. Além disso, a gente tem que exercer o respeito aos valores, crenças e práticas culturais e religiosas da pessoa que está sendo cuidada. Como terceiro princípio, a gente tem o respeito à autonomia desse indivíduo, com uma atenção especial àqueles que não podem tomar a decisão por si mesmos, como, por exemplo, crianças ou pessoas que estão sendo curateladas ou tuteladas, se resguardando sempre nos princípios bioéticos dos códigos profissionais e também nas leis relacionadas ao tema. E a gente tem, como quarto princípio, a oferta de cuidados paliativos em todo o ciclo de vida dessa pessoa, de uma forma indistinta para pessoas que estão em sofrimento por qualquer condição clínica que ameace a continuidade da vida. Então, a gente tem que lembrar que o momento ideal para iniciar os cuidados paliativos não é pouco antes da morte, como se pensava antigamente, mas sim de iniciar de uma forma precoce para que a gente ofereça medidas de conforto para esse paciente, a fim de melhorar a qualidade de vida desse paciente. Por quê? Porque os cuidados paliativos eles servem também para, por exemplo, doenças crônicas. Elas não possuem cura, como, por exemplo, o diabetes ou a hipertensão. Mas, tendo os cuidados paliativos como uma equipe consultora, já desde o início, proporcionando, né, uma supervisão sobre essas medidas terapêuticas, sim, o paciente vai continuar indo nos seus especialistas, na sua equipe, né? Mas ela vai ter também, eles vão ter também o cuidado paliativo como uma equipe consultora, a fim de proporcionar sempre uma melhor qualidade de vida para esse paciente. Além disso, eu coloquei aqui também uma coisa que a gente pouco pensa, que são os cuidados de paliativos na pediatria. Em qual cenário o médico responsável ele ele trocaria, né, esse tratamento curativo para esse plano de cuidados com medidas de conforto e controle de sintomas. Então, a gente sabe que diferente dos adultos, que na maioria das vezes o cuidado paliativo ele pode ser realizado em casa, na pediatria não. Por quê? Porque na maioria das vezes a gente tem doenças congênitas, doenças genéticas, que são responsáveis, que possuem condições neurológicas crônicas, ou também doenças oncohematológicas, que eles representam, né, mais de metade dos diagnósticos nesse quesito, né, dos cuidados paliativos, cerca de 55%, e, infelizmente, ainda na maioria das vezes, essa final de vida ainda ocorre no ambiente hospitalar. Aqui eu coloquei alguns grupos, no total são 6 grupos, que são classificadas, né, como cuidados paliativos para essas crianças. Então, no grupo 1, a gente tem crianças com condições agudas de risco de vida, no quais a recuperação ela pode ou não ser possível.
A gente tem crianças no grupo 2 com condições crônicas de risco de vida que podem ser curadas ou controladas, né, por um longo período. Por exemplo, uma criança que ela já nasce ou ao longo da infância adquire o vírus do HIV, né? No grupo 3, a gente tem crianças com condições progressivas de risco de vida, como, por exemplo, a atrofia muscular espinhal ou a distrofia muscular de Duchenne. Além disso, no grupo 4, a gente tem crianças com condições neurológicas graves, que não são progressivas, mas que podem causar a deterioração e morte, como a encefalopatia estática ou espinha bífida. No grupo 5, são os recém-nascidos, que são gravemente prematuros, né? Então, a prematuridade grave, a anencefalia. E no grupo 6, a gente tem membros da família de um feto ou criança que morre de uma forma inesperada. Então, morte fetal, encefalopatia hipoxoisquêmica. E a gente tem que entender também que até pouco tempo atrás entendia-se que o cuidado paliativo somente nos momentos iminentes que antecediam a morte. E dessa forma, né, o tratamento e os cuidados paliativos, eles seriam polos opostos e excludentes. Mas como a gente falou anteriormente, né, à medida que a gente ganha esse conhecimento, que a gente cria uma familiaridade com os cuidados paliativos, com o atendimento dessas crianças, a gente vê que eles não são polos opostos, que um não exclui o outro, mas um pode complementar o outro, a fim de essa criança, essa família, esse paciente, ele receber um tratamento que tem um cuidado integrado, que são complementares. Então, os cuidados paliativos na pediatria, eles são implementados de uma forma progressiva e ajustados à medida que essa criança tem a necessidade. À medida que a gente tem uma evolução ou complicação ou até limitação dessa doença ou dessa condição, e é de uma forma individualizada, eles são implementados de uma forma individualizada àquela criança, ajustada, né, de acordo com os valores, com os anseios desse conjunto, família e criança. E a ortotanásia, né? Já que a gente falou tanto de cuidados paliativos. Então, a ortotanásia, ela é uma prática reconhecida pelo Conselho Federal de Medicina, por meio da Resolução 1805 de 2026, que assegura a dignidade da doença terminal, permitindo a suspensão, né, de tratamentos, desde que sejam garantidos os devidos cuidados para alívio desse sofrimento. Dessa forma, o médico ele pode limitar ou até mesmo suspender os tratamentos no caso de uma doença grave que não tenha possibilidade de cura, e assim ofertar os cuidados paliativos, desde que a gente tenha o conhecimento, o consentimento desse paciente ou do seu representante legal. Lembrando que por meio da resolução do CFM, né, 2217 de 2018, que aprova o Código de Ética Médica, o Conselho ele reforçou a obrigação do médico em oferecer os cuidados paliativos. Então, por que esse tema é tão importante na prática médica? Então, os cuidados paliativos e a ortotanásia, eles são muito importantes para garantir uma morte digna. Porém, não apenas isso, como falamos anteriormente, mas também garantir que esse paciente tenha uma vida digna, tenha uma qualidade de vida, que pode ser que sem os cuidados paliativos ele não teria. Então, ele recebe o cuidado e apoio necessário para enfrentar essa doença, esse que limita, ou essa condição que limita a sua vida, ou que pode oferecer diversos danos à sua saúde de uma forma progressiva. Então, em termos gerais, a filosofia dos cuidados paliativos, ela enriquece a medicina. Por quê? Porque coloca um foco na humanização e na qualidade de vida, especialmente em situações em que a cura não é possível. Aqui eu coloquei uma reportagem
que é enriquecedora, é muito interessante, em que ela é feita pela Ana Cláudia Quintana, que ela é médica geriatra e também especialista em cuidados paliativos. E ela é autora do livro A Morte é um Dia que Vale a Pena Viver. Nessa reportagem, ela até mesmo compara, né, os cuidados paliativos com uma experiência no deserto. Então, ela fala que quando você tem um diagnóstico de uma doença que ameaça sua vida, você tem a experiência de uma chegada no deserto. Você tem uma aridez muito grande, você se sente mal com o tratamento e é a mesma metáfora. Com o que você vai viver? Como que você vai viver o oásis aqui? Então, com as pessoas que te apoiam. É muito interessante essa reportagem, recomendo muito a vocês. Ela traz a jornada de várias pessoas que estão recebendo esses cuidados paliativos. Então, para a gente finalizar, é importante saber que essas práticas que incentivam os profissionais a considerar o alívio do sofrimento em todas as suas dimensões, tanto física quanto social, quanto espiritual, e valoriza a autonomia e os desejos desse paciente, de uma forma que é necessária uma equipe multidisciplinar para guiar esse paciente em todos os aspectos que ele precisa. Então, o médico aqui ele não está sozinho, mas ele é acompanhado de toda uma equipe, como enfermeiros, psicólogos, outros profissionais das áreas da medicina também. E adotar essa abordagem, a medicina ela se torna mais compassiva, mais ética, porque prioriza não apenas o tratamento dessa doença, mas o bem-estar geral dessa pessoa. E isso fortalece o vínculo tanto entre os profissionais quanto entre profissionais e pacientes, porque melhora a comunicação e contribui para decisões clínicas mais respeitosas e individualizadas. Lembrando que os cuidados paliativos eles representam uma prática que valoriza a dignidade e a qualidade de vida, reforçando o importante papel da medicina de cuidar e não apenas de curar. Então, em resumo, tanto os cuidados paliativos quanto a ortotanásia, eles são essenciais para garantir que os pacientes no final da vida recebam um atendimento digno, respeitoso e humanizado. Mas lembrando que não é apenas no final da vida, mas em todo o seu ciclo de vida. E o médico ele deve ser um facilitador do conforto, respeitando sempre os princípios éticos e sempre ponderando sobre o melhor interesse desse paciente. Aqui são as referências que eu utilizei para essa aula e muito obrigada, gente. Espero que vocês tenham aprendido muito e qualquer dúvida estou à disposição.